Processo de formação da chuva, geada, granizo, orvalho, neblina e neve. Essa apresentação está baseada no documento Termo 3, feita pelo Instituto de Física da USP. O link para esse documento também pode ser encontrado no caderno do aluno. Terra, planeta água. Lagos, rios, mares, orvalho, neblina, chuvas, granizos e geleiras. Estamos falando de água. Habitamos um planeta com 70% de sua superfície coberta de água. Aqui, quase toda a água, 97,5%, é salgada, a água dos oceanos. E grande parte da água doce se encontra em regiões pouco habitadas, nos polos, na forma de gelo. O restante da água doce aflora do subsolo, cortando as terras, como os rios e lagos, se acumulando na atmosfera como vapor. A vida no nosso planeta teve início na água, que é um elemento que cobre 2/3 de sua superfície e é um dos principais componentes dos organismos vivos, vegetais ou animais. Não podemos imaginar vida semelhante à Terra em planetas sem água. A água é a única substância que existe em grandes quantidades na natureza, nos estados líquido, vapor e sólido. Está em contínuo movimento, constituindo um ciclo. O ciclo da água. Uma gota d'água se evapora, sobe até encontrar as nuvens. Cai como chuva, molha as plantas e solo, percorre rios e volta para o mar. Mudanças de estado. Do estado sólido para o estado líquido, temos a fusão. Do estado líquido para o estado de vapor, a vaporização. Do estado de vapor, voltando para o estado líquido, temos a liquefação ou condensação. Do estado líquido para o sólido, a solidificação. Quando temos uma mudança direta do estado sólido para o vapor ou do vapor para o sólido, chamamos de sublimação. No ciclo da água, ocorrem mudanças de estado. A água, no estado líquido, evapora ao sofrer um aquecimento ou devido à ação do vento. A evaporação lenta ocorre a diversas temperaturas, sempre retirando o calor do ambiente. O vapor d'água, que é menos denso que o ar, sobe por convecção, ficando sujeito a novas condições de pressão e temperatura. Isso porque a pressão atmosférica, a pressão da coluna de ar acima do local, diminui à medida que a altitude aumenta. Além disso, o ar também se torna mais rarefeito em grandes altitudes, ou seja, menos moléculas de ar por unidade de volume. A temperatura cai e o vapor d'água se resfria, se condensa, formando gotículas. A condensação é a passagem do estado de vapor para o líquido, que ocorre com perda de calor. O vapor d'água cede calor para o ambiente. Sempre que uma substância muda de estado, há troca de calor com o ambiente. Esta quantidade de calor necessária para que ocorra uma mudança de estado é chamada de calor latente. Na evaporação, falamos que o calor recebido do ambiente e na condensação o calor é cedido para o ambiente. Esse é o calor latente de condensação ou de vaporização. O orvalho. O orvalho, parte do ciclo da água, só ocorre em condições especiais. O ar, o solo e as plantas, aquecidos durante o dia pela radiação solar, se resfriam à noite de forma diferente, pois seus calores específicos são diferentes. Durante o dia, o solo e as plantas se aquecem mais que o ar. Por outro lado, também se resfriam mais durante a noite. Quando a temperatura das folhas das plantas e superfície dos objetos está mais baixa que a do ar, pode haver formação de orvalho. O vapor d'água contido na atmosfera se condensa ao entrar em contato com essas superfícies mais frias. Portanto, o orvalho não cai. Ele se forma nas folhas, no solo e objetos, quando sua temperatura atinge o ponto de orvalho.
Ponto de orvalho é a temperatura em que o vapor d'água está saturado e começa a se condensar. Em noites de vento, o orvalho não se forma, porque a troca de calor com o meio é acentuada, impedindo o ponto de orvalho no solo. Nevoeiro. O nevoeiro consiste na presença de gotículas de água na atmosfera próxima à superfície terrestre. Quando a atmosfera é resfriada por contato com o ar mais frio, o vapor d'água se condensa, formando gotículas. Se as gotículas de água aumentam de tamanho, o nevoeiro se transforma em garoa ou chuvisco. A única diferença entre nevoeiro e neblina, também chamada de cerração ou névoa, é a visibilidade. O fenômeno é chamado de neblina ou névoa se a visibilidade for superior a 1 km, e nevoeiro se a visibilidade for inferior a 1 km. Neve. Em regiões onde a temperatura do ar frio é muito baixa, o vapor d'água pode se transformar em cristais de gelo, caindo em flocos, constituindo a neve. A passagem do estado de vapor para o sólido é chamada de sublimação. Chuva de granizo. O granizo se forma em nuvens a grandes altitudes. As gotas d'água se tornam tão frias que a sua temperatura fica abaixo do ponto de congelamento, que é 0 graus Celsius. Quando essas gotas d'água interagem com partículas de poeira ou fumaça, congelam e se precipitam como pedras de gelo. Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado.